meio, a Trindade ficou empobrecida. Essa é uma palavra completamente inadequada. Nunca podemos usar isso porque é falso. Isso não é verdadeiro. A Trindade nunca ficou empobrecida. Mesmo quando o Verbo se fez carne. E sabe por quê? Porque o Filho de Deus nunca deixou a Trindade. Tá vendo? O que João tem para nos dizer, mais do que qualquer outro apóstolo, ele vai dizer no capítulo 12 assim, citando palavras do Senhor: quando eu for levantado da terra, todos eu atrairei a mim mesmo. Tá vendo? Sabe qual é a posição do Senhor Jesus, segundo João? O Senhor Jesus é aquele que está tanto na terra quanto no céu. Tá vendo? Por isso que depois da ressurreição dele, ele então se torna um homem corporativo. Porque ao formar a igreja dele, que ele começa com os discípulos, com Pentecostes, onde o Espírito Santo então vem, ele já tinha subido, se eu não errei na cronologia, então ele está na terra com aqueles cristãos que nasceram com Pentecostes, e já os discípulos dele receberam. Tem uma passagem onde que ele assopra sobre os discípulos, identificando então que ele estaria passando o Espírito dele, que é o Espírito Santo. Em Pentecostes, então, aparecem outros, e aí começa a igreja dele. E quem nasce de novo, então é uma vida espiritual que surge, ou seja, que morre naquela cruz. Morrer naquela cruz significa para mim morrer para o mundo, morrer em termos de prioridade. Prioridade não é mais o mundo, a prioridade é Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo que diz o que é para fazer com o mundo, né? Seja o casamento, os filhos, etc, etc. Vamos continuar com o projeto. O tempo todo. Em João 3, quando diz a conversa do Senhor com Nicodemos, é dito assim: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Nosso Senhor falando. A saber, o Filho do Homem que está no céu. Imagina o Nicodemos louco, né? Como que você está no céu, está aqui, e ainda fala que precisa nascer de novo, e aí o Nicodemos fala assim, tenho que voltar para a barriga da minha mãe, não tem nada disso, porque é espiritual. Vamos lá. Eu estava na frente de Nicodemos, mas estava dizendo para Nicodemos que ele estava no céu. Não é maravilhoso, irmãos? Porque o céu não é um lugar geográfico, o céu é uma realidade espiritual. Graças a Deus, nós tivemos acesso a isso, por causa da obra dele, claro. E Paulo vai dizer assim, nós estamos assentados com ele nos lugares celestiais. Vai lá. Porque nós tivemos acesso a essa realidade espiritual. Nós também estamos no céu nesse aspecto. Nós que nascemos de novo. Porque nós já entramos nas realidades celestiais. Nós desfrutamos as primícias do que esperamos. Mas nós já temos a realidade espiritual das primícias disso que nós aguardamos. Nós temos a realidade espiritual já, nós que nascemos de novo. E o nosso trabalho aqui na academia é ou levar as pessoas para que elas possam procurar em Deus, e a procurar em Deus nascem de novo, e uma vez nós nascidos de novo, estamos na academia para praticar a vida espiritual. E a Academia Dynamis pratica a vida espiritual na empresa Dynamis. Por isso que ela tem tantas dificuldades, mas o sucesso da Dynamis é o sucesso do Espírito Santo através de mim, não sou eu, mas é o que ele trouxe para nós que trabalhamos na Dynamis. Por isso que quando uma pessoa fala de ir embora, eu fico triste, porque, poxa, se a Dynamis é do reino de Deus, se você acredita nisso, se você ouve o Espírito Santo e se alinha com isso, por que você vai embora? A gente quer tirar as pessoas do mundo para ir para o reino, e não quem está no reino ir para o mundo, mas já tem apostasia. Né? Porque igreja, senhores, não é aquele local.
Igreja não é o local, igreja não tem denominação, não tem endereço e não faz aniversário. Igreja é de Cristo, é edificada por Cristo, e a igreja é dele. E é espiritual, é viva, não é uma instituição. É o homem corporativo que é espiritual. Jesus Cristo é o cabeça e quem nasce de novo passa sendo o corpo de Cristo aqui na terra. E por isso que ele está aqui e ele está lá. E nós estamos lá, nós que nascemos de novo. Já entramos no reino, já estamos no céu. Mas é claro, ainda não se revelou plenamente o que havíamos de ser quando nosso Senhor retornar. Então a mensagem, sem dúvida, mais distintiva de João, Mateus não faz isso, Marcos não faz isso, Lucas não faz isso. Lucas vai enfatizar sobretudo a humanidade do Senhor. João é que faz isso. João vai dizer que esse nosso Senhor é esse homem que está tanto no céu quanto na terra todos os seus 33 anos e meio. Maravilhoso isso. Então ele vai dizer onde eu estou, onde eu estou, onde eu estou, porque ele está se referindo a esse lugar onde ele está. E ele está no seio do Pai. Então João vai usar uma palavra interessante. Ele diz, esse que está no seio do Pai é quem o revelou. Ou seja, quando o verbo se faz carne e anda sobre a terra, ele não perde a sua realidade de união com o Pai, ele não deixa de estar no céu, e é exatamente por isso que ele pode ser o exegeta de Deus. Então João vai dizer, ele é quem o revelou, e aí ele usa essa palavra, exegese, que significa uma expressão plena, uma revelação. Então, amados irmãos, quando ele vai falar aos seus discípulos sobre esse lugar, então essa pergunta é levantada em Simão Pedro, porque nunca Pedro poderia entender uma coisa dessa. Quando que eles poderiam entender? Versículo 20 do capítulo 14. Olhe, por favor. Naquele dia, vós conhecereis. Ah, irmãos, como é linda essa palavra. Sabe por quê? Ela não se refere apenas a conhecimento intelectual. Graças a Deus, inclui conhecimento. Presta atenção, agora ele vai falar do conhecimento que nós chamamos aqui na academia de conhecimento trino. Mas é o verdadeiro conhecimento. É o conhecimento por ser guiado pelo Espírito Santo. Esse é o verdadeiro conhecimento, que vem por revelação. Não é intelectual, como ele acabou de falar, engloba o intelecto, mas não é o intelectual. Não é de esforço humano, mas é de espírito. Do Espírito de Deus. E Jesus Cristo, a gente tem que olhar para Cristo, ter ele, tê-lo como referência. Por isso que há um processo, a partir do novo nascimento, de metamorfose, metanoia. Por isso que sábado nós falamos de transformação da mente. Focamos na transformação da mente. Mas todo é um processo. Então, nós entendemos no plano horizontal que nós temos que desenvolver, crescer, estudar, etc., para ter uma ascensão intelectual, cultural, mas ninguém fala da ascensão, da maturidade, do desenvolvimento, do processo de metanoia, metamorfose, purificação, santificação, que são termos para o desenvolvimento espiritual de cada um de nós, que se dá por revelação do Espírito Santo, ou podia dizer, pela edificação de Cristo em nós. E aí, então, é Cristo que tem que ser minha referência. E eu tenho que ter um relacionamento com o Espírito. Intelectual, né? Que seria de nós se tivéssemos no intelecto aí a deriva, pobre de nós, não é? Mas a palavra conhecer, como João a usa, o detalhe. Conhecer. Ele usa essa palavra no seu evangelho 55 vezes. Está vendo como ele fala de conhecer? 55 vezes. Conhecer. Sabe o que ele quer dizer? Ele quer dizer vida de união. Conhecer para João é experimentar. Conhecer para João, lembrar que João
escreveu assim como tudo na Bíblia, através do Espírito Santo. Não foi o intelecto do João, mas foi intelecto dirigido através da direção do Espírito Santo. Apesar que João conviveu com Cristo. E o Espírito Santo continua utilizando os filhos de Deus para fazer as coisas como estamos fazendo aqui. Conhecer para João é conversar.